Olá, estamos começando mais um programa Conteúdo aqui na sua Fonte TV. Muito bom estar na sua companhia. Eu, Clécio Ramos, e esse cara. Tudo bem, Clécio? Beleza? Graças a Deus. Bom demais. O programa Conteúdo hoje está demais. Com certeza, hoje é dia de papo cabeça para você. Vamos falar sobre o cérebro. Você que está assistindo, não imagine o tanto de informação bacana que nós temos para ajudar a sua vida, não só agora, mas também no futuro. E não só você, como toda a sua família, não é verdade, Clécio Ramos? É verdade, tá demais. Hoje tá muito bacana. E quem são os nossos convidados de hoje? Fala pra galera. São dois feras, dois neurologistas de primeira aqui, destaque em Goiás e no Brasil também. Eberson Nascimento e Paula Jardim estiveram aqui conosco no programa Conteúdo e vão trazer muita informação rica para vocês. Então vamos lá então, né? A partir de agora, no programa Conteúdo para você. A gente lê muito em revistas, vê em jornais, muitas notícias, sempre passando mensagens quase iguais. Qual que é a mensagem? Olha, o nosso cérebro, ele só foi descoberto 10% do potencial dele, a gente usa muito pouco, ele ainda não está completamente explorado, a gente não consegue nem entender e nem explorar 100% dele. E em cima desse argumento, a gente vê muitos profissionais de várias áreas tentando fazer ativações com o nosso cérebro. Contrate o meu curso, me contrate, eu tenho a chave para destravar o seu cérebro, para você conseguir alcançar o seu maior potencial. Então eu queria que vocês, nesse primeiro momento, já esclarecessem, para quem está assistindo, o que de fato disso tudo que eu estou falando é verdade. A gente realmente não usa toda a nossa capacidade cerebral, a gente não conhece 100% das potências do nosso cérebro e realmente existem profissionais que têm capacidade de ativar e dar um turbo no nosso cérebro. Como é que funciona isso? Na neurobiologia, o cérebro trabalha com o que ele tem, o 100%. Só que temos áreas de reservas cognitivas que não são ativadas. Então, quanto mais você estude, se você aprende uma língua, aprende duas, aprende três, faz outro curso, no caminhar, você vai perceber que a sua cognição vai ficando mais apurada, mais refinada. O trabalho árduo é a essência. Magia é outro território, não é ciência. Então, não tem jeito de fugir, sente e estude. Existe uma demanda, as pessoas querem ter uma capacidade às vezes acima do que elas estão tendo, querem ficar mais tempo acordada, querem conseguir estudar mais e memorizar mais, mas querem fazer tudo isso mantendo hábitos às vezes não tem disciplina para estudar. A gente tem que ter hábitos saudáveis assim, para o corpo e para a mente e para o cérebro. Do mesmo jeito que a gente tem que cuidar do corpo para manter a forma, se a gente não cuidar das nossas atividades intelectuais também, a gente não vai ter um bom desempenho. Existem algumas condutas preventivas que ajudam a não prejudicar o nosso cérebro, a ter problemas futuros com o nosso cérebro? Então, a própria atividade intelectual é um fator de proteção, por exemplo, para as doenças neurodegenerativas. O mais comum delas é a demência de Alzheimer. Não que seja assim, um professor universitário que estuda muito, que tem uma formação, ele não vai ter? Não, ele vai ter. Mas os estudos mostram que os pacientes que têm um grau de desenvolvimento intelectual maior, a prevalência é menor. Então, é um fator de proteção. O sono, não esquecer que passamos 30%, 40% da nossa existência dormindo. E é no sono que, por exemplo, a memória se consolida. É no sono que os neurônios, as micróglias, são áreas que protegem os neurônios, trabalham melhor. É a hora que a parte de sujeira da parte do cérebro é limpada. Então o sono bem organizado, aí dentro desse esquema, não só o sono, mas a alimentação, o exercício e o hábito constante de estudar. Não estudar em períodos, em eventos, como a grande maioria habituou. Vou estudar antes da prova. Vocês estão dando dicas aqui para fazer igual o Ronaldinho. Dribla uma doença aqui, dribla uma doença ali, dribla outra ali, né? A gente vai falar muito das doenças específicas do cérebro, né? Mas eu queria que vocês explicassem aquela pessoa que tem medo da questão hereditária. Eu queria que você explicasse primeiro quais são as doenças cerebrais que de fato são hereditárias e o que a pessoa faz quando percebe que pode receber uma herança
uma doença de herança, né? Quando tem um pai, um avô que tem um problema cerebral, que teve um problema cerebral, o que ela faz quando ela tem uma predisposição hereditária a, mesmo driblando e tendo os hábitos saudáveis, ganhar na loteria uma doença cerebral? Se for pensar na essência, toda doença ela é genética. Só que nós temos uma palavrinha que é chamada de epigenética, que é como o nosso gene, como o nosso DNA se relaciona com o meio. Então, eu tenho predisposição, por exemplo, a ter Alzheimer. Não faz sentido eu tendo essa genética, eu ter uma vida de boemia, eu fumar, usar drogas. Eu vou estar ativando esse gene que está adormecido e que não significa que necessariamente vai ter a uma porcentagem. E quanto mais, por exemplo, estuda, mais prevenção você faz. Só o fato de você ter uma predisposição genética, quer dizer, você ter uma história familiar positiva de várias doenças, de Alzheimer, de AVC, de Parkinson, não significa que você vai ter. Agora, existem sim doenças, por exemplo, Coreia de Huntington, existem algumas doenças que são hereditárias no sentido que o gene, que a pessoa que tem aquele gene invariavelmente vai manifestar, mas essa é rara. O mais comum são as pessoas terem a predisposição a ter doenças e manifestarem ou não de acordo com a sua estilo de vida. Por exemplo, na psiquiatria, a esquizofrenia, né, que é uma doença psiquiátrica grave, aqueles pacientes que têm história familiar de esquizofrenia positiva, ou seja, que têm uma predisposição genética e que fazem uso de maconha ao longo da vida, a prevalência é muito maior nesses pacientes. Então, assim, a ativação daquele gene, daquela doença nesses pacientes é maior. Então, seria uma medida preventiva. Você tem história familiar de esquizofrenia, para não se envolver com esse tipo de coisa, porque o risco vai ser muito maior. E qual que seria o exemplo da doença que inevitavelmente vai ser passada de forma hereditária? De Huntington. Mas a grande maioria você tem formas de atenuar. Por exemplo, foi citada a esquizofrenia, vamos citar uma coisa que está tomando um volume maior, que é o suicídio. Pessoas que têm na família histórias de suicídio e que são casados, já reduzem em quase 4 a 5 vezes a chance de suicídio. Então, a família, a pessoa ter um casamento, já protege contra a doença. Então, tem inúmeros fatores que às vezes a gente não quantifica, que só pensa em medicação, só pensa em estrutura, mas o hábito, as relações, as amizades, o casamento, filhos, família. Tudo ajuda a não ativar genes que causariam a destruição da pessoa. Dores de cabeça. Existe vários tipos, um tipo só? Fala um pouco pra gente sobre essa doença. Hoje nós temos catalogado mais de 172 tipos. A mais comum, obviamente, é a cefaleia tensional, a enxaqueca. Então, novamente, se você tem um estilo de vida mais estressante, novamente, a relação entre o nosso gene, nosso DNA, com a apresentação de uma enxaqueca que vem, às vezes, de forma pulsante, numa parte do lado do cérebro, que às vezes a pessoa fica com sensibilidade exagerada à luz, a som. Isso traz uma limitação na vida da pessoa. Mas, normalmente, o gatilho para isso são fatores estressantes, tanto externo quanto interno. A gente divide mais ou menos assim, as cefaleias primárias e as cefaleias secundárias. As cefaleias primárias são aquelas que a dor é a própria doença. Então, esse paciente, ele tem exames vasculares, ele tem exames normais, ele não tem um tumor causando a dor de cabeça, ele não teve um traumatismo, ele não tem uma lesão cerebral em si. É uma alteração funcional do funcionamento, não da estrutura. As cefaleias secundárias, essas a gente tem que investigar, porque elas podem ser secundárias a muitas coisas. E a um sangramento, um AVC, um tumor, enfim, várias doenças. Então, na prática, a gente sempre tenta identificar sinais de cefaleia secundária para a gente poder investigar e fazer o tratamento adequado. Existem alguns sinais de alerta, de assim, quando é que eu devo procurar um neurologista em relação à dor de cabeça? Então, um paciente que nunca teve dor de cabeça na vida, iniciou uma dor de forte intensidade, diferente, uma dor nova, recente, é um sinal de alerta, ele deve buscar para a gente poder entender se é uma cefaleia primária ou não.
O paciente que começa a ter dor de cabeça após os 50 anos é um sinal de alerta, porque o mais comum é a dor de cabeça começar na idade jovem. Então, antes dos 5 anos de idade e após os 50 anos, é sinal de alerta ter dor de cabeça. A gente está falando aqui muito de presente, eu queria falar um pouquinho de futuro. Para quem está assistindo aí, vai ser papai, vai ser mamãe. Uma preocupação com o futuro da criança é a questão do desenvolvimento cerebral, né? A inteligência e as doenças que se pode ter. Como que um papai, uma mamãe que está acompanhando desde a barriga lá, aquela gestação e o crescimento do filho, como que ele pode acompanhar, se certificar de que o seu filho ou a sua filha está com a saúde mental em dia, está com o desenvolvimento dentro da normalidade, não está com nenhuma doença que às vezes é silenciosa porque cérebro não é igual outras partes ou outros problemas, né, que acusam de imediata a doença. Então, como é que ele pode fazer essa investigação, essa checagem de que está tudo bem com o filho ou com a filha desde o começo da vida ou até antes mesmo da vida? A criança, com tantos meses, ela já tem que ter engatinhado, já tem que ter sentado, já tem que ter um certo tônus muscular. Isso realmente é muito importante. E disso, essa avaliação inicial, se a criança não desenvolveu, tem que ser feita a avaliação inicial, porque o estímulo é uma não tem nem remédio, na verdade, na maioria das vezes é o estímulo. A terapia, aquela criança que foi mais estimulada, aquela família que foi mais bem orientada, a criança vai desenvolver melhor. Então, aquela criança que não teve essa avaliação inicial, que deixou passar, que só foi perceber lá quando foi para a creche ou quando foi para a escola, já com 2, 3 aninhos de idade, que o desenvolvimento está diferente, está atrasado, a fala está muito diferente dos outros. Então, essa criança, ela tem um desenvolvimento pior em relação àquele que o estímulo começa já desde sempre, desde quando ele nasceu. Tem uma biografia do Albert Einstein que ele, com 4, 5, 6 anos, ele foi considerado alguém que era limitado cognitivamente. Mas a família, principalmente o avô dele, estimulava ele na leitura todo dia, 4, 5, 6 horas todo dia. Então, o pai e a mãe compreender que colégio é para passar conhecimento. Quem vai dar esse boom de inteligência é o pai e a mãe e os estímulos. Sem essa afinidade, sem essa presença familiar, você já tem ali uma redução Tem vários trabalhos mostrando que crianças sem pai e mãe que estimulam, tanto afetivamente e cognitivamente, o consciente de inteligência deles são menores, mesmo que eles tenham um potencial genético muito grande. Então, esse estímulo, e aí que vem o negócio, os pais têm que estar presentes, têm que olhar, ver, porque às vezes o colégio avisa que os filhos não estão produzindo bem, não estão tendo notas, não estão se relacionando bem com as outras crianças. A maioria dos pais preferem negar, ou às vezes acusar o colégio, ou às vezes mudar de colégio, achando que o problema vai ser solucionado. E o problema, na essência, é os pais que não entrarem em sintonia, não participam ativamente. Só aproveitando que você está dando essa cutucada nos pais aí, a gente já, em algumas entrevistas de programas passados, a gente viu muitos especialistas cutucando os adultos que ficam pressionando as crianças para serem aquilo que eles projetam nos filhos. Então é bom você esclarecer o que você está falando aí, que na verdade o que você não está pedindo para as pessoas falarem é para pressionar um filho a ser um médico ou ser uma pessoa bem-sucedida, mas simplesmente para estudar, para desenvolver o seu cérebro. É isso que você está falando, né? O objetivo do pai e a mãe presente, pondo para estudar, não é para direcionar o que ele vai fazer, mas o que ele decidir fazer, ele vai enfrentar a vida com sucesso. Porque achar que a vida vai passar o pano, não vai. A vida vai bater e vai bater muito. E aí o preparo vai acontecer aonde? Em casa, com os pais. Então, às vezes os pais trabalham muito, em vez de dedicar 1, 2, 3 horas para a televisão, dedique aos filhos. Vê se está lendo bem, compreendendo bem, se está fazendo cópias boas.
ler história. Isso é o que vai fazer o cérebro dele desenvolver. E deixando ele forte o bastante para escolher com maturidade e com certeza o que ele vai fazer na vida. As pessoas, quando vai fazer uma cirurgia na cabeça, ela tem sempre aquela situação, aquela dor, chora muito porque pensa que vai ter sequela, porque muitas pessoas, acontece isso com muitas pessoas. E é a realidade, quem faz uma cirurgia no cérebro, a probabilidade de receber, de ter um problema é maior do que a pessoa que vai fazer em outra parte do corpo? Na verdade, tudo depende da causa. Se uma causa for, vamos dizer, menos agressiva, as sequelas vão ser menores ou até inexistentes. Mas se o problema é mais invasivo, vamos supor, não que isso aconteça com rotina, mas se é um tipo de tumor muito invasivo, um glioblastoma, às vezes nem compensa fazer cirurgia, porque vai trazer tantas sequelas. Mas alguns preferem, às vezes, ficar com alguma sequela e ter sobrevida. É muito variado. E hoje as técnicas estão muito avançadas. Então, esse medo tem que ser reduzido, porque as técnicas e a ciência da neuropsiquiatria só avança. E os benefícios são visíveis, né? O que são e para que servem os famosos testes de QI? E o que acontece se nesse teste fica constatado que eu estou abaixo ou acima da média? O que significa isso? Para quem ainda não fez, não sabe o que é, qual que é a importância disso? Queria que vocês explicassem. O teste, né, do quociente de inteligência, ele por si só, ele não tem grande valia. Ele é importante quando o paciente sente ou é levado que tem dificuldades tanto do comportamento, quanto da compreensão, quanto no rendimento no colégio. E aí, dentro desse contexto, se pede vários testes, e cada teste avalia áreas bem definidas do cérebro. E mesmo que às vezes chamamos que tem um QI da maioria entre 90, 110, 120. Quem teria QI acima de 120 teria um QI superior e QI acima de 160 seria a minoria, ou pessoas que têm um QI abaixo de 80 seriam antigamente considerados pessoas com dificuldade de aprendizado. Em geral, ele é feito no contexto de queixas cognitivas, de dificuldade de aprendizagem, de atraso na linguagem, de atraso no aprendizado, na leitura, né, na escrita. E aí, dentro desse contexto, ele vai ser individualizado. Né, vai ser individualizado para poder fazer as devidas orientações para essa família, para estimular adequadamente essa criança, esse adolescente e poder aproveitar ao máximo aquilo que ele tem. O AVC é uma das que mais matam hoje, né, no dia a dia nosso. E é muito difícil de você descobrir com antecedência, né, tanto ele quanto o AVC, quanto também o infarto. Também é uma doença complicada de você, com antecedência, descobrir isso no dia a dia. Quando acomete essa doença para uma pessoa, é muito difícil da pessoa sobreviver? Em qualquer suspeita de AVC, se você achou que alguém apresentou um déficit neurológico súbito, está com a boca torta, um lado do corpo ficou mais fraco de repente, está com alteração na linguagem de repente, né? Em geral é um acometimento súbito. O acidente vascular cerebral é a interrupção do fluxo sanguíneo, quando ele é isquêmico, que é 85% dos casos, por uma obstrução do vaso, né, como se fosse uma encanação, entope, não chega mais sangue, aquela área vai ser lesionada. Ou o AVC hemorrágico, que é menos frequente, mas também tem a sua importância, que é quando rompe o vaso sanguíneo e tem sangue dentro do cérebro. Então, se você suspeita que alguém teve um AVC, esse paciente ele tem que chegar o mais rápido possível num serviço de saúde. Você não pode ficar esperando, ver se vai melhorar. Porque às vezes o déficit é pouquinho, é só o braço que ficou mole de repente, foi só a perna, as pessoas ficam esperando, não pode. Assim, tem que correr com esse paciente para uma unidade de saúde, de preferência que tenha pelo menos uma tomografia, porque é fundamental o exame de imagem. Só com o exame de imagem eu consigo falar se ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico. E os pacientes que conseguem chegar em tempo, até 4 horas e meia
da hora que ele teve o déficit, a gente tem uma medicação que a gente pode fazer para tentar desobstruir a circulação que está obstruída, quem sabe retornar essa circulação e deixar o paciente com menos sequela ou até sem sequela. Existe também um tratamento de fase aguda do AVC, que é a trombectomia mecânica, que consiste em um cateterismo. Como se fosse o cateterismo cardíaco, mas o catéter, nesse caso, vai até a circulação cerebral. Esse é um tratamento que não dá para fazer para todos os AVCs, porque depende de onde está a obstrução. Mas ele é feito nos casos mais graves, que são obstruções maiores, em vasos maiores, mais proximais, que o catéter consegue chegar. Então, o objetivo da trombectomia é desobstruir, retornar o fluxo e, quem sabe, diminuir sequela e diminuir a mortalidade, a morbidade. Faz um esclarecimento para quem está assistindo, finalizando esse raciocínio dela aqui, didaticamente para quem está assistindo, qual que é a diferença de AVC e aneurisma, que tem muita gente que faz confusão entre um e outro. O aneurisma é uma artéria que tem mais fragilidade. Normalmente as camadas das artérias, as 3 camadas, às vezes vem uma camada com um pequeno papo, como se fosse um papo de um pneu que está pronto para estourar. Então é uma área mais fragilizada e ao romper isso é chamado de aneurisma. Então pode pegar desde pequenas artérias a grandes artérias. E isso é causa de alguns tipos de AVC, de acidente vascular cerebral hemorrágico. Então é risco de vida. A maioria, infelizmente, a taxa de mortalidade é altíssima. Também dependendo do tamanho do aneurisma e do local cerebral, onde é que ele está localizado. A gente criou novos hábitos de aprendizado, de socialização, em que a gente investe muito mais tempo nas telinhas, nos celulares, computadores, TVs e por aí vai. Eu quero saber se na prática essa nova realidade, esses novos hábitos comprometem a nossa saúde mental? A velha fórmula do papel e a caneta ou o lápis e continua e vai continuar sendo o grande estímulo para o cérebro. Copiar parece coisa do passado, mas o ato de copiar para o cérebro é um desafio para o cérebro. Compreender e decodificar o que é escrito é outra área muito complexa. Por que as pessoas usam essa situação do suicídio para fugir desses problemas? Hoje, o que tem gerado tantas pessoas a tentar contra a própria vida? O raciocínio tem que ser o inverso. As pessoas não usam o suicídio como uma fuga. Os problemas normalmente têm que ser encarados como um bom desafio, uma boa meta a ser superada. Agora, quando o cérebro adoece, e não há privilégios, assim, o cérebro adoece como qualquer órgão, como o coração, como o fígado, como o rim. Então, aquele cérebro doente que está com uma depressão, e hoje sabemos que a depressão é uma doença neuroinflamatória, ela não é simplesmente estou deprimido. É carregado ainda de um preconceito gigantesco, só que não temos mais só a doença genuinamente depressão. Nós temos hoje um consumo em ascensão de drogas, que a maioria não comenta, e drogas cada vez mais sofisticadas. A quantidade de semissintéticos que adolescente tem usado, hoje são mais de 300. Você produzir um semissintético, as balas, aquela que deixa a pessoa 3 dias pulando, feito um maluco, né? Isso envolve um laboratório, envolve uma tecnologia. Não é à toa, o mercado da droga movimenta bilhões. Não é algo simples. Sabemos que em qualquer cidade, da menor a maior, você vai na cidade de 500 habitantes, tem droga. Então, junta isso, junta as famílias tendo dificuldade de lidar com os filhos, junta as doenças, junta a dificuldade de estímulo e cognição. Os desafios são gigantescos. Nós estamos produzindo cérebros doentes em série. O que esperar? O aumento que está acontecendo, um aumento constante num escalar de suicídio. E aí quem tem o privilégio de estar bem,
normalmente julga o outro. Ah, você está fazendo isso para chamar a atenção, para fazer isso. Vou dar um dado interessante, 95% das pessoas, de 90 a 95, que suicidam, tentaram no mínimo 8 a 9 vezes. Então aquela ideia de que quem quer suicidar, suicida, é falha. A pessoa vai num crescente até aperfeiçoar, porque o desespero não passa, incapacidade não passa, não vê horizontes. Uma coisa que é relatado constantemente é: doutor, aqui não tem sentido, essa vida não faz sentido. A perda, o esvaziamento do indivíduo. Essa é uma outra coisa que ninguém discute, que é a perda do indivíduo com o transcendente, com Deus. Hoje Deus virou um meio de barganha, de meios materiais. Então, um meio transcendente, que colocaria nós em ligação com uma outra esfera, ela está sendo bloqueada. Já que ele falou aqui de drogas, explica para quem está assistindo qual que é o impacto que as drogas causam no nosso cérebro e se as sintéticas elas são mais prejudiciais, porque são as da moda do momento, as mais consumidas, do que as tradicionais, como a maconha, como a cocaína. Essas drogas, elas têm desencadeado muitas alterações neuropsiquiátricas, tá? Então, assim, tem muitos pacientes que abrem o primeiro surto psicótico após o uso de drogas, não causa nada, não sei o que, todo mundo usou, mas essas drogas estão associadas com o maior número de doenças neuropsiquiátricas, é maior o número de depressão, é maior o número de suicídio, é maior o número de epilepsia, é maior o número de AVC, cocaína e AVC hemorrágico está muito relacionado, pode ser isquêmico também, mas em geral vem hemorrágico. Ruptura de aneurisma, por exemplo, ela pode ser desencadeada num pico hipertensivo ou no pico simpático mimético da droga, da cocaína. Então, a droga ela traz sim muitas consequências, arritmias cardíacas, alterações cardíacas, neurológicas, psiquiátricas. Acho que todos nós aqui têm ansiedade por alguma coisa. E a ansiedade generalizada, eu queria que você falasse um pouco sobre ela. Existe a ansiedade fisiológica, então todo mundo em alguns momentos vai ter ansiedade, né? E existe a ansiedade patológica. Então, é normal em algumas situações a gente ficar ansioso e às vezes é necessário, a ansiedade nos impulsiona às vezes a estudar para aquela prova que você está preocupado e a ser mais produtivo quando necessário. E existe a ansiedade patológica, né? Que é quando a ansiedade passa a acontecer em situações que não são situações de estresse, não são situações que deveriam desencadear aquela preocupação, aqueles sintomas, aquela taquicardia, aquela sudorese, aquele medo excessivo. Então, a partir do momento que ela sai do normal, que é vir em picos, em situações que desencadeiam, que ela é necessária, ela passa a ser constante. Então, aí ela passa a ser patológica e passa a trazer prejuízos no dia a dia, na funcionalidade daquele paciente. Essa separação da ansiedade produtiva, que vai ter um foco, tem aonde chegar, tem as dificuldades de ser superados, isso é fundamental você ter. Agora, essa outra que tira a pessoa do rumo, tira a pessoa do convívio social e destrói o cérebro e o organismo. Por exemplo, sabemos que quem tem transtorno de ansiedade generalizada tem mais chance de ter infarto. E AVC. Então não é algo inócuo, ele muda a permeabilidade dos vasos, deixa os vasos mais frágeis, o sistema imunológico altera, a pessoa predispõe a ter infecções, e aí acaba. Então é uma doença complicadíssima. Depois dessa aula que vocês deram sobre os malefícios das drogas, né, de uma forma geral, surge uma questão. A maconha, ela é muito utilizada pela medicina, mas muitas pessoas, às vezes por falta de entendimento, já têm um preconceito justamente por ter essas informações que vocês passaram dos malefícios das drogas. As drogas sempre são associadas como questões maléficas. Mas e aí? A maconha, o casamento da maconha com a medicina, realmente é necessário, é importante, faz bem para as pessoas?
É importante a gente superar esse preconceito ou a maconha na medicina faz mal? Explica para as pessoas como é que funciona esse casamento entre maconha e medicina. Quando a gente fala do canabidiol ou do THC, das substâncias que são usadas para tratamento, que estão sendo estudadas em algumas doenças, a gente não está falando da droga fumada, aquela que as pessoas traficam e usam. Então, assim, a gente não está falando exatamente do paciente fumar maconha, a gente está falando de uma substância específica. A maconha em si, o cigarro de maconha, tem inúmeras outras substâncias com propriedades cancerígenas, inclusive, com propriedades de surto psicótico, alucinógenas, de doenças pulmonares, né? A gente aqui focou mais na questão cerebral e falou um pouco da cardíaca, mas tem as questões pulmonares e outras doenças também, câncer, que pode ser desencadeado pelo uso dessas substâncias. O que causa tontura, esquecimento, amnésia? A prevalência maior mesmo dos pacientes que vêm ao consultório queixando de tontura é de uma doença que chama vertigem posicional paroxística benigna, a famosa VPPB. Leigamente ela é conhecida como labirintite. Muita gente fala, é uma labirintite. Mas a labirintite mesmo é rara. A labirintite é uma doença rara que está associada com infecção do labirinto. A VPPB não, é muito comum, dá uma tontura, uma vertigem rotatória. Então, quando o paciente movimenta a cabeça, quando ele vira na cama de um lado para o outro, ele sente a sensação de vertigem, ou levanta a cabeça para pegar alguma coisa, ou olha rápido para alguém que chamou para olhar alguma coisa, ele sente aquela vertigem. Às vezes pode vir acompanhado de náuseas, alguns pacientes chegam a vomitar. Isso pode acontecer de forma recorrente, várias vezes ao dia, né? Alguns pacientes têm episódios muito assim, distantes, eles nunca nem se consultaram por conta disso. Outros têm isso com muita frequência, às vezes tomam remédio a vida inteira, não, assim, a maioria dos casos não adianta tomar medicação. É uma doença lá dos cristais que a gente tem no ouvido interno, no labirinto, que pela movimentação inadequada deles provoca essa sensação errada de movimento, dando a sensação de tontura. A amnésia em si, é importante a gente diferenciar assim, de que tipo de amnésia que eu estou falando, qual tipo de memória que está afetada. É a memória recente? Assim, que situação que esse paciente está tendo déficit de memória? Ele está esquecendo tudo do recente que aconteceu? Ele está tendo uma memória mais operacional? É uma memória mais antiga? E assim, como é que foi esse déficit? É uma coisa progressiva? É uma coisa aguda? Por exemplo, a gente tem uma doença que é comum para quem faz pronto-socorro, que chama amnésia global transitória, que em geral o paciente apresenta um quadro agudo de esquecimento. Então, ele ali vários esquecimentos, ele não sabe que dia que é hoje, como é que é o nome dele, onde é que ele está, o que está acontecendo, parece uma confusão mental. Em geral, se resolve em 24 horas. É um quadro aí relacionado, às vezes, com a parte emocional, com o estresse, mas que tem que ser investigado, assim, outras causas, né? Será que é um AVC? Será que tem alguma outra coisa? É uma crise epilética? Então, se é uma coisa mais aguda, a gente tem que investigar. Está relacionado ao trauma? Tem um sangramento, um hematoma subdural, alguma coisa assim. E tem os quadros progressivos das doenças neurodegenerativas, que em geral é um quadro mais lento, é uma evolução assim bem mais progressiva. Quando vai gerando o déficit mesmo, ele acontece quando está numa fase mais avançada. Então, depende muito do grau de exigência intelectual do paciente. Como é que eu percebo que, de fato, alguém está tendo uma convulsão e qual que é a minha postura para socorrer? Pega o telefone, liga para o especialista ou eu mesmo posso fazer algo? E como que eu identifico o que de fato é uma convulsão? A convulsão, no popular, na medicina, seria a epilepsia, que na verdade seria um grupo de neurônios que ficam hiperativos. E nessa hiperatividade, ela faz a pessoa ali perder ou não a consciência. Porque tem vários tipos, depende da área do cérebro que é pego. Tem alguns que sentem o movimento do braço e não perdem a consciência. Ficam olhando estranhamente. Alguns realmente caem, que é o clássico, que é o conhecido, que se debatem, babam. Essa já é uma epilepsia comum, tônico-clônico generalizado, que nós chamamos. Mas tem algumas que a pessoa simplesmente para no tempo, não movimenta. Tem alguns que a pessoa perde o tônus da musculatura, cai completamente. E é transitório. Então, naquele momento, às vezes a pessoa não faz nem noção do que está acontecendo.
Se for naquele exemplo clássico da pessoa debater, babar, torcer língua, o que faz naquele momento que acho que as pessoas ficam agoniadas, né, de ter que ter uma ação imediata para aquela situação mais extrema. Segurar a cabeça e permitir que a pessoa não engasgue com a saliva nem com a língua. Esperar que vai passar. Mas já ao mesmo tempo já pedir alguém para acionar uma ambulância. Na hora da crise, Thiago, é importante colocar o paciente de preferência de lado, para ele não engasgar com secreção, não colocar a mão na boca do paciente. Então, o familiar às vezes tem esse impulso de querer colocar a mão, de puxar a língua, essas coisas, não colocar, porque pode machucar o seu dedo. Então, coloca o paciente de lado para ele não engasgar. De preferência, proteger a cabeça, porque senão ele vai bater a cabeça em alguma, né, superfície. Então, deixa o paciente ali deitado, de lado, não colocar a mão dentro e ligar para a emergência, para o 192, para o SAMU. Aproveitando então essa deixa sua sobre essa doença, né, que é a epilepsia e a esclerose múltipla, existe cura para essas doenças ou não? Cura não. Não existe. Existe controle. A epilepsia, principalmente, é uma doença hoje que controla com medicação. Então, o paciente leva uma vida relativamente normal, claro, tomando os devidos cuidados para não desencadear a crise e tomando o remédio adequadamente. Existem alguns pacientes que conseguem, inclusive, na evolução da doença, ficar sem medicação e sem crise. Mesmo assim, é um paciente que tem que ter vigilância, tá? Mas a grande maioria dos pacientes conseguem ficar sem crise com o uso regular de medicação. Isso é muito importante. Inclusive, assim, a principal causa de escape de crise no paciente epilético, uso irregular de medicação. Tá? É a principal. A esclerose múltipla é uma doença desmielinizante, então ela provoca dano nessa bainha de mielina, então o impulso elétrico ele fica mais lentificado nesses pacientes e em todo o sistema nervoso, no cérebro, na medula, tudo ele pode causar. E em alguns pacientes, na fase aguda, é a fase inflamatória, o paciente apresenta um déficit, às vezes a gente até consegue reverter aquela inflamação e não deixar uma lesão. Mas em geral vai ficando múltiplas lesões porque ele cicatriza e forma a esclerose, por isso a esclerose múltipla. Então essas arinhas de esclerose em geral vão deixando déficits, não é uma doença que tem cura. O tratamento hoje em dia já evoluiu bastante, tem pacientes que respondem muito bem à medicação, que ficam bem, que evoluem, né, de forma devagar, mas em geral é uma doença crônica, neurológica, sem cura, degenerativa, vai progredir e vai evoluir com déficits ao longo do tempo. Tem um tema que hoje virou vale ouro hoje em dia, chamado criatividade. Hoje existem empresas e personas que buscam cidadãos que usam a internet e que têm criatividade. Aí eu pergunto para vocês, como a criatividade virou algo tão valioso nesses tempos de internet, ela é algo que é de dentro de algumas pessoas sortudas que nascem com isso, ou isso pode ser desenvolvido por todo mundo e ter esse bem que hoje vale ouro na internet chamado criatividade? O nome por si só já nos diz muito. Você só cria algo sobre alguma base sólida. Então, quando nós estamos trabalhando com criatividade, com criação, supõe-se que você abarcou todo um conhecimento sobre o assunto que você tem como um projeto. Então, vamos imaginar uma situação aqui. A pessoa estuda muito matemática e ele estudou tudo de matemática. E aí a pessoa estudou tanto que ele não tem mais o que aprender. Mas a pessoa continua estudando e de repente ele começa a ver coisas, correlações da matemática com a velocidade da internet, que a maioria não via. Então, criatividade, como já dizia o Einstein, não é sorte, é um cérebro preparado que está no momento certo, no lugar certo. Se o cérebro não está preparado com conhecimento para ver o novo, que o novo está aí a toda hora. Agora, quantas pessoas estão preparadas para ver o novo, para usar o novo, ou ser criativo? Então, a criatividade virou moda, mas sem ninguém criar nada. Nós falamos sobre várias doenças aqui, doenças que não têm cura. O saber de uma doença que não tem cura pode me levar à depressão? Então, o diagnóstico de uma doença crônica é um fator de risco. Mais uma vez, só isso é necessário, é suficiente? Não é suficiente.
Em geral, a depressão ela tem sim uma predisposição genética junto com o ambiente. Então, aqueles pacientes que têm uma predisposição e têm fatores desencadeantes, e pode ser o diagnóstico de uma doença crônica, por exemplo, podem desencadear sim sintomas depressivos. Anorexia e bulimia. Está na conta do cérebro esses problemas? São causados pelo cérebro? Esses problemas que às vezes vão para a nossa alimentação, para o nosso peso, para a nossa estética. O que tem de importante para as pessoas saberem sobre os termos e as diferenças entre eles? A bulimia e a anorexia está dentro, nós enquadramos dentro dos transtornos alimentares. Então tem a área do cérebro que regula a compulsão do alimento. Então quem tem anorexia, essa pessoa ela tem uma distorção da percepção corporal. Então normalmente eu falo ela porque a grande maioria acontece com as mulheres. Mesmo magra, às vezes, vamos imaginar uma mulher de 1,70 m que deveria estar pesando 70, 80 quilos, sei lá. Ela pode chegar a pesar 40 quilos e mesmo assim se recusar a alimentar por achar que está gorda. Não adianta você tentar convencê-la, porque a percepção dela, do corpo, é que ela está muito gorda, que ela precisa perder peso. Já o bulímico, quem tem bulimia, também tenta emagrecer, só que com outros comportamentos. Eles fazem episódio de farra do boi. Eles comem muito e aí, logo depois do comer muito, vem um sentimento de arrependimento ou de angústia, e aí eles induzem às vezes ao vômito e conjuntamente nos dias subsequentes fazem uso de laxativos, fazem exercícios extenuantes, entram em jejum prolongados e depois novamente novos episódios de uma cumilança exagerada e entram no ciclo de novo. Os dois, a anorexia é mais dramática porque se não internar, eles morrem, não sobrevivem. Agora, o bulímico vai tendo outras alterações, vai se perdendo proteínas, vai se perdendo eletrólitos, alteração cardíaca, alterações no cérebro. Então, são duas doenças do cérebro ligado à alimentação e que é reforçado por esse padrão que nós temos. Então, e não é todo mundo que, por ter um padrão, tem esses comportamentos, mas alguns que têm uma predisposição genética, uma vulnerabilidade e graças a Deus é a minoria, né, 1 a 2%, desenvolve essas situações dramáticas. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre traumatismo craniano. É muito mais frequente no homem jovem, né, pelas questões de atividade de risco são maiores e muito relacionado com acidente de trânsito. Então, idosos também a frequência é grande pela questão do risco de queda. E às vezes uma queda da própria altura é capaz de fazer um traumatismo craniano no cérebro do idoso. É muito importante os pacientes serem avaliados, porque eles têm que excluir sangramentos, lesões axonais, enfim, esses pacientes precisam de avaliação. Alguns TCEs são leves, então não deixa sequela, não tem sangramento, o paciente permanece bem. Outros são moderados e alguns são muito graves. Tem pacientes que ficam acamados, sequelados mesmo, em coma, muitas vezes prolongado por conta de um traumatismo craniano. Quando a gente pensa na infância, nos filhos que estão vindo por aí, os pais ficam muito preocupados com doenças que geralmente se percebe na infância, nas crianças. Eu vou falar para vocês aqui alguns nomes de doenças que é muito comum encontrar em crianças e vocês vão dar uma mensagem, uma orientação daquilo que é mais importante das pessoas que estão assistindo saber sobre essas patologias, tá bom? A primeira é o autismo. O que vocês têm para dizer para quem está assistindo sobre o autismo e se realmente se detecta na infância esse problema? Na infância, já no nascimento, nas primeiras semanas de vida, o olhar, né, o primeiro contato visual, mas o autismo ele vai alterando tanto a parte da comunicação social, da interação social e da linguagem e da interação com o meio e o quanto eles ficam entre eles com eles mesmos. Como assim? Eles não
gostam do meio social. Eles se abastecem sozinhos e ficam sozinhos com comportamentos repetitivos, que nós chamamos de estereotipados, com a canetinha, com um caderno, um brinquedo. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É uma criança que, em geral, ela se destaca das outras, ou porque ela é voada demais, ou porque ela é hiperativa demais. Então, ele vem junto com impulsividade, com dificuldade de concentração, dificuldade de aprendizado. Então, se é uma criança que está se destacando das outras, da sua idade, ou porque está voada demais, vive no mundo da lua, essa é que você tem que prestar mais atenção, porque em geral ela não incomoda tanto, então você vai perceber que ela já está bem em déficit de aprendizado em relação às outras. Então, ou ela tem um déficit de atenção muito importante, ou as duas coisas, que a hiperatividade é muito agitada, é impulsiva, não tem paciência, não sabe esperar, não deixa ninguém terminar de falar, interrompe as pessoas. E isso causa prejuízo funcional para ela, é importante levar para uma avaliação neuropsiquiátrica infantil. Dislexia. Dislexia é uma doença neurobiológica, genética, que basicamente cria dificuldade de leitura, de escrita, de compreensão, de soluções ou de resolver problemas matemáticos, resolver questões matemáticas. Uma coisa é fazer conta, outra coisa é criar uma equação que o Joãozinho estava com 10 laranjas, Maria pegou 5, sobraram quantas e venderam por tanto. Essas coisas que dependem de uma leitura, uma compreensão, uma decodificação, isso é a dislexia. E ainda mais, dizem que a dislexia é uma alteração da perda da simbologia. Então, aquilo que é escrito simbolicamente, ele não consegue converter isso em realidade e se perde. Então, o disléxico, mesmo que tenha uma inteligência boa, a linguagem dele vai ser prejudicial. E isso vai trazer complicações no futuro. Bom, eu também vou falar o nome de 3 doenças também que muitas pessoas podem não conhecer, né? Mas são doenças relacionadas também ao cérebro. Você vai falar doenças mais anônimas, né? Eu tô com as famosas, você tá com as anônimas, né? Exatamente. Fibromialgia, que é uma doença que não se fala muito, algumas pessoas não conhecem bem. A fibromialgia é uma doença hoje muito incapacitante e que é diagnosticada por dores no corpo todo. Então a pessoa sente dores difusa, tanto na parte superior, na parte do tronco, na cintura, nos membros inferiores. E essa limitação da fibromialgia, no simples tocar, no simples pressionar... Existem alguns pontos, na verdade, Existem, né? Tem os critérios dos 11 pontos, né? Mas, assim, tem que ser separado, porque tem inúmeras outras doenças que mimetizam, camuflam a fibromialgia e vão tratando como fibromialgia. E lembrar que fibromialgia, não esqueça, é uma doença que tem que ser por exclusão. Você tem que separar todas as outras doenças que causam dores difusas, para aí depois, genuinamente, se fazer o diagnóstico dessas dores que tanto fazem as pessoas sofrerem. Uma outra doença também é a esquizofrenia. Queria que você falasse um pouquinho dela pra gente. Certo, a esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico grave. Em geral, ele vem com sintomas psicóticos, então o paciente tem delírios, tem alucinações, ele ouve vozes. É um paciente que tem alteração cognitiva progressiva também ao longo da doença, ele tem perda de cognição e uma doença que em geral começa no adulto jovem, começa com uma alteração da percepção da realidade e que tem que ser acompanhado e tratado por um psiquiatra. Hiperidrose. É uma produção excessiva de suor em áreas específicas do corpo, às vezes na mão. Pessoas que têm hiperidrose, a mão pinga, a pessoa fica literalmente suada, parecendo que ela saiu do banho. E isso traz limitações no convívio, produz um odor ruim, então a pessoa já se sente, fica desconfiado, o cheiro ruim é meu.
E temos hoje um tratamento que é a toxina botulínica, tanto usada para a estética, ela é usada para o tratamento da hiperidrose e que tem uma fantástica resposta. Agora voltando para aquela trajetória da fase da vida, na parte adulta eu separei também alguns aqui. O primeiro é o transtorno bipolar. Uma doença realmente incapacitante e normalmente quando inicia o transtorno bipolar, as pessoas, é impressionante o quanto que eles veem, falam que estavam num crescente na vida, tanto financeira, afetiva, com os filhos, e há um rompimento. E afeta a família inteira, na verdade. Completamente. E o risco de suicídio é muito grande, porque depois dessa fase eufórica vem a fase depressiva. E aí, ser deprimido, vendo as coisas ruins que tu fez, não vê mais saída, não vê como resolver aqueles problemas, é um outro fator agravante. Já pensando na melhor idade, né, temos esses problemas demais. São dois mal que a gente fala, né, que é o mal de Parkinson e o mal de Alzheimer. Vou deixar para cada um de vocês explicar essas duas doenças terríveis, né? Tá, são doenças neurodegenerativas também. A maior incidência dessas doenças é realmente no paciente mais idoso, com idade avançada, mas tem os casos de início precoce, tá, numa idade mais jovem. A doença de Parkinson, então, o paciente em geral ele vai evoluir com tremor de repouso, um quadro típico, vai evoluir com uma lentificação que a gente chama de bradicinesia, dos movimentos, da fala, da voz, vai ficar com uma hipofonia, a voz fica mais fininha, ele tem uma alteração postural e tem alteração da marcha. Esses são, assim, o clássico. O Alzheimer é do mesmo jeito. Em média, 20 anos antes, o paciente já vai relatando uma perda da funcionalidade, a memória da pessoa cai, não ao ponto de modificar a atividade do cotidiano, mas se perde na memória, às vezes se perde na linguagem, a linguagem vai reduzindo, a compreensão, às vezes atos motores, e aí isso ou às vezes sintomas depressivos que antecedem, porque a depressão, por ser uma doença neuroinflamatória, ela ataca a área da memória, que é chamado de hipocampo, então ele vai destruindo o hipocampo e aumenta muito a chance do Alzheimer. E aí, quando instalada a doença, pode vir com perdas de memória, pode não ter perdas de memória, mas alteração de linguagem, às vezes alteração de comportamento, mas há uma ruptura, há uma modificação perceptível por todos que convivem com essa terceira melhor idade, que tem que ser levada num neuropsiquiatra para investigar e melhorar a qualidade de vida. São 7 perguntinhas sobre médicos famosos, nós vamos trazer para vocês, e sempre está valendo prenda. Prenda bem proporcional. Como é que funciona? Como sempre, né? Se vocês errarem mais do que acertarem, vão ter que pagar uma churrascada pra gente aqui na Prime House, no setor oeste, por conta de vocês, porque erraram mais. Agora, se vocês acertarem mais do que errarem, aí nós vamos fazer um story no nosso Instagram, admitindo que a gente perdeu pra vocês e só. Nada de janta. É bem proporcional. Vocês topam? Não estão fazendo nada. Então, beleza. Então, vamos lá. Dr. Ray, um médico muito famoso aqui no Brasil. Ele nasceu lá nos Estados Unidos. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é falso. Falso? 1-0 para vocês. Zacarias Calil é médico e foi eleito deputado estadual em 2018. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Erraram, foi federal, vocês caíram, não prestaram atenção, não prestaram atenção. Existe uma técnica dentro da cardiologia de revestir o stent com fármaco. Isso revolucionou a medicina e essa técnica foi criada por um brasileiro, um médico brasileiro. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Isso é verdadeiro. Verdadeiro. É verdadeiro, é verdadeiro. 2-1 para vocês. Aquele filme famosíssimo, Patch Adams, se baseou em fatos reais. Isso é verdadeiro ou isso é falso? Verdadeiro. 3-1 para vocês. Ivo Pitangui é um médico pediatra. Falso. Falso. A atriz Zezé Polessa, ela é uma médica especialista em medicina social. Isso é verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Verdadeiro.
Drauzio Varela também possui formação em comunicação social? Verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Se ligou no tanto de informações bacanas que a gente recebeu aqui hoje, Clécio Ramos? Muito bacana, viu? Muito bom. Acho que todos aprendemos muito no dia de hoje. Olha, a grande dificuldade é colocar tanto conhecimento dentro da cabeça. Foi muita coisa bacana. Isso aqui foi só uma provocação para você se cuidar ainda mais, levar saúde para você, para sua família. E eu quero deixar aqui a nossa gratidão a Paula e ao Eberson que estiveram aqui conosco hoje e deram tantas informações bacanas, e também muita gratidão para você que nos assiste aqui na Fonte TV ou também na internet. Falando em internet, Clécio Ramos vai deixar para você todos os nossos contatos para que vocês possam nos achar a qualquer dia, a qualquer hora na internet. Para você que gostou desse programa, você não imagina os outros que nós temos dentro do nosso canal do YouTube. Então fica o convite para você ir lá. O canal do YouTube está aqui, ó, programa Conteúdo. Vai lá, você vai ter todos os nossos programas à disposição para você assistir e compartilhar com quem você quiser também, né? Temos o nosso canal no Facebook também, né? A nossa fanpage está aqui disponível para você, e o nosso também Instagram, muito bacana, muita coisa legal para você compartilhar com a galera toda lá. Fechado então? Vamos embora, né? Vamos embora. Até semana que vem com mais um programa Conteúdo Para você.